Dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos estudar a matéria de História e vamos começar o nosso estudo, que não vai terminar hoje, mas vamos dar continuidade sobre o período regencial, certo? Vocês lembram que a última aula a prof falava, né, que Dom Pedro, ele voltava para Portugal. Ele voltando para Portugal, o que acontece? Termina o fim do primeiro reinado. Ele deixa aqui no seu lugar o seu filhinho, Pedro de Alcântara, que tem apenas 5 anos. E quem vai cuidar dele vai ser Bonifácio. Como ele tinha apenas 5 anos, ele não podia governar, porque para governar tinha que ter o quê? Acima de 18 anos. Então, o que vai acontecer aqui no nosso Brasil? Se o nosso Brasil não depende mais de Portugal, Dom Pedro foi para Portugal, Pedro de Alcântara, seu filho, tem apenas 5 anos, quem é que vai ficar governando o Brasil? Pois bem, quem vai governar o nosso Brasil vai ser os regentes. Então, como mostra no livro de vocês, na página 80, diz o seguinte: ao deixar o Brasil com destino a Portugal, Dom Pedro I determinou que seu filho mais velho herdasse o trono assim que completasse 18 anos. Então, ele deixou seu filho aqui e ele falou que quando ele completar 18 anos, ele vai assumir, vai herdar o trono. Enquanto isso não ocorresse, o Brasil seria governado por políticos chamados de regentes. Então, o que é regente? Regente são aquelas pessoas que governam o país. Então, esses regentes ficaram responsáveis. Além de governar o Brasil, os regentes deveriam garantir que Pedro de Alcântara, o futuro imperador, recebesse boa educação e se preparasse para ser o segundo imperador do Brasil. Assim, teve o início ao período regencial. Eles tinham que governar o Brasil e, além de governar o Brasil, eles tinham que oferecer a Pedro de Alcântara, o futuro imperador, tinha que oferecer uma boa educação e preparasse ele para ser o segundo imperador do Brasil, porque o primeiro imperador do Brasil foi quem? Dom Pedro I. E agora, quem ia ser o segundo imperador seria Dom Pedro, Pedro de Alcântara, o seu filho. Então, esses regentes tinham que fazer tudo isso, governar e ao mesmo tempo preparar. Mas o período regencial, ele durou de 1831 a 1840 e foi dividido em duas fases. A primeira, que era a regência trina, onde era governada por 3 pessoas, e a segunda, que foi a regência una, onde era governada por uma pessoa. Então, após Dom Pedro deixar o Brasil, 3 políticos logo brasileiros ficaram responsáveis pelo Brasil. Essa fase ficou conhecida como regência trina e durou entre 1831 a 1834, ou seja, 3 anos apenas a duração do governo desses 3 regentes. Depois, quando terminou, pensaram melhor, não, a gente agora não vai ter uma regência trina, como 3 pessoas, vamos ter uma regência com apenas uma pessoa só governando, porque 3 fica difícil. Então, começou aí a falar, não, vamos fazer uma eleição e vamos escolher quem vai ser esse regente trino. Aí, o que acontece? Nessa época, apenas os mais ricos tinham o direito de votar, ou seja, os pobres não poderiam votar, só os ricos que poderiam. Então, iniciou-se o período da regência una e a primeira pessoa que ganhou, que foi eleito, foi o Padre Antônio. Ele foi escolhido para ser o governante. Ele assumiu o governo
de 1835 a 1837, ou seja, durou 2 anos. O período regencial foi marcado por muitas disputas políticas, enquanto uns chamados de moderados defendiam o fortalecimento dos regentes, outros chamados de exaltados, né, até o nome já diz, acreditava que o governo das províncias deveria ter mais liberdade para tomar decisões, porque o nosso Brasil era dividido em províncias, tinha a província da Bahia, de Pernambuco, enfim, tinha várias províncias. Então, alguns moderados acreditavam, não, defendia o fortalecimento do regente que estava governando aqui o Brasil. Outros não, falam, não, a gente tem que ter mais liberdade, cada província tem que ter essa liberdade, a Bahia tem que ter sua liberdade, Pernambuco, enfim, assim por diante. Houve um grande conflito. Esses conflitos nós vamos falar na próxima aula. A prova vai fazer só uma introdução aqui, mas na próxima aula a gente vai aprofundar nesses conflitos que foi acontecendo durante esse período regencial. Então, houve grandes conflitos. E quais foram esses conflitos? A prova já vai falar só apenas um nome. Por que a prova vai fazer apenas um nome? E até vocês têm atividade no ofício que ele, né, ele vai pedir, né, quais foram as revoltas que aconteceram. Então, as revoltas que aconteceram, vocês vão ver no ofício, depois a prova vai aprofundar nas próximas aulas, mas foi revolta da cabanagem, que ocorreu no Pará, depois teve também a balaiada, que ocorreu no Maranhão, houve a sabinada, que ocorreu na Bahia, Guerra dos Farrapos, que é uma das mais conhecidas. E isso tudo foi acontecendo. E isso tudo que aconteceu levou a algo muito importante, que foi, com essa instabilidade no Brasil, com essa grande quantidade de revoltas, os políticos decidiram entregar o governo a Dom Pedro de Alcântara. Então, os políticos falaram, não, se é para viver nessa instabilidade, se é para viver com todas essas revoltas aqui no Brasil, não. Vamos terminar esse período regencial e vamos entregar o governo a Pedro de Alcântara. Então, isso aconteceu por causa desses conflitos, certo? Então, vamos para uma parte muito importante. A educação do futuro imperador. Como deveria ser a educação desse futuro imperador? Então, enquanto as disputas políticas aumentavam, os diversos conflitos surgiam no período regencial, o futuro imperador dedicava-se aos estudos de ciências, línguas e arte, pois acreditava-se que um bom governante deveria adquirir muito conhecimento na infância e na adolescência. Certo, meus alunos? Depois vocês têm uma atividade aí, ó, no livro, onde pergunta por que o imperador do Brasil foi governado por regente? Por que? É para falar no início. Porque o herdeiro de Dom Pedro, seu filho mais velho, tinha apenas o quê? 5 anos. E ele só poderia ser governado quando tivesse 18 anos, certo? Quantas fases teve o período regencial? E que fases foram essas? Então, teve o quê? E quais foram as fases? Fase trina e fase una. Depois vocês têm aí, complete o quadro com as informações das fases do período regencial. Então, a regência trina começou em que ano? Aí vocês vão colocar o ano em cima. E era governado por quantas pessoas? Depois embaixo. Regência Qual é a regência aí? Depois da regência trina veio a regência o quê? E foi governada entre 1831 a 1840. E era governado por E depois vocês têm o período regencial também foi uma época de disputa. Então teve muita o quê? Disputa o quê? Muita disputa. Aí vocês acham até a resposta aí, ó.
no último parágrafo da página 81. A prof falou, mas vocês podem ler aí novamente, certo? De um lado tinha os que era... E do outro lado tinha aqueles que defendiam o poder do regente, que era chamado de exal. Queria maior poder de decisão para o que? Eu sei que vocês já sabem a resposta de qual. Além de governar o país, qual era a outra responsabilidade dos políticos que se tornaria regente do Brasil? Eles tinham que garantir o quê? A Pro falou. Eles tinham que governar o Brasil e tinham que garantir a Pedro de Alcântara o quê? Certo? Tem até a página 82. Depois, vocês têm a atividade do ofício. E do ofício, a Pro praticamente falou tudinho aqui na explicação do vídeo aí. Quem ficou como governante no Brasil quando Dom Pedro I foi para Portugal? Aí no texto fala assim, né, que Dom Pedro Portugal deixou seu filho com apenas 5 anos governando o Brasil. Mas ele não ficou governando o Brasil, porque ele tinha só 5 anos. E para governar o Brasil tinha que ter 18 anos. E também, gente, uma criança de 5 anos vai conseguir governar o Brasil? De 5 anos quer brincar, né? Então ele não tinha nenhuma capacidade, assim, de governar, porque era uma criança, queria brincar, estava na fase de ser criança. Então, só quando ele completasse 18 anos. Mas até ele completar 18 anos, quem foi que ficou governando? Com quantos anos o imperador poderia assumir? Isso aí vocês também vão fazer com os olhos fechados. Qual a função de um regente? Um regente tem que fazer o quê? A Pro também falou no início do vídeo. O que é uma regência trina? A regência trina são quando as pessoas quando é governado por a Pro já tá dando resposta, por quantas pessoas e quantas teve. Então, só teve o quê? E a sétima questão, a sexta. O que é uma regência una? Quando é governada? E quantas teve? Lembra que primeiro foi um padre, depois veio outra pessoa, então foi quantas fases? Sétima questão. Quantas e quais foram as revoltas que ocorreram durante as regências? Então, aí mostra, ó, quantas teve. 1, 2, 3, só vocês contar aí, viu? Vê o nome aí. O que levou o povo a se revoltar? O que levou o povo a se revoltar? Por quê? Aí a Pro também explicou pra vocês, né? Uns considerava que era chamado, né, de moderados, era aqueles que confiava plenamente no governo dos regentes. Outros era chamado de exaltados, aqueles que falou que as províncias tinha que ter uma total liberdade. E o que aconteceu por causa dessa revolta? Os regentes falam, não, se tá acontecendo tantas revoltas, não, vamos deixar de ser regentes que governam o Brasil e vamos entregar totalmente para Dom Pedro, Pedro de Alcântara governar. Então, o que aconteceu foi isso. Esse regente entregou o governo do Brasil para Pedro de Alcântara. Até amanhã, meus alunos. Beijos para vocês. 10 horas. Se tiverem dúvida, pode perguntar no grupo ou no privado. Beijos.